Olá, sejam muito bem-vindos. Quando a gente pensa em anjos e demônios, o que geralmente vem à mente? Aquela luta cósmica, né? O bem absoluto contra um mal que parece eterno. Mas e se essa visão, que na verdade é cheia de contradições, estiver nos impedindo de enxergar uma lógica muito maior e, bem, mais justa por trás de tudo isso? Vamos mergulhar fundo nisso agora e analisar uma perspectiva que redefine completamente essas ideias. Bom, a história que a gente mais conhece é essa aí. De um lado, os anjos, criados já perfeitos, uma turma privilegiada. Do outro, os demônios, que seriam anjos rebeldes, condenados a um sofrimento que nunca acaba, sem chance nenhuma de redenção. Essa separação toda cria um universo dividido e, vamos ser sinceros, levanta uma pergunta bem séria sobre a justiça divina. Por que criar seres que já nascem destinados ao mal eterno? Fica meio estranho, né? É exatamente aqui que entra uma pergunta que muda tudo. E se a gente partir de outra ideia? E se não existirem duas criações separadas? E se, na verdade, todos os seres inteligentes forem parte de uma única e grande família? Todo mundo numa mesma jornada de aprendizado e de evolução? Essa pergunta nos leva direto para o coração da nossa análise de hoje. A ideia de que existe uma lei única que governa a existência de todos os espíritos. Um princípio que, em vez de dividir, unifica tudo. E que lei é essa? É a lei do progresso. A ideia central aqui é que nenhum espírito é criado pronto, nem perfeito, nem mau. Todos, sem nenhuma exceção, começam a jornada exatamente do mesmo ponto, simples e ignorantes, mas com um potencial infinito para aprender e evoluir. A perfeição, nesse caso, não é um presente que se ganha, mas um destino que se conquista, com o próprio esforço. E olha só que interessante, a citação do texto original deixa isso bem claro. Todos são criados com as mesmas ferramentas, as mesmas aptidões, e com a ferramenta mais poderosa de todas, o livre-arbítrio. É essa liberdade de escolher que acaba impulsionando o progresso de cada um. Então, a jornada se desenrola mais ou menos assim. Tudo começa na criação. Imagine um aluno no seu primeiro dia de aula, sem saber nada. Daí, vêm as experiências, as múltiplas vidas, que são como as matérias e as séries que esse aluno precisa cursar para aprender. O resultado de tudo isso? O progresso. E não é só um progresso intelectual, de saber mais coisas, é moral também. E o objetivo final, a formatura, digamos assim, é a perfeição, que é o destino inevitável para todos. Certo. Agora vamos pegar essa lei e usar ela para desmontar uma das ideias mais assustadoras que existem, a do mal eterno. Afinal, onde é que os demônios se encaixam nesse sistema de progresso para todo mundo? A pergunta é bem direta. Se todo mundo foi criado para progredir, de onde saem esses seres que a gente vê como a personificação do mal? A resposta exige uma mudança radical na nossa forma de ver as coisas. O ponto crucial é este. Não existe uma categoria de seres criada para ser má. A ideia de uma linhagem de demônios, uma criação amaldiçoada desde o início, isso simplesmente não bate com a lógica de um universo que é governado pela justiça e pelo progresso. Eles são, na verdade, nossos irmãos de jornada, só que, digamos, um pouco mais novos. São espíritos que ainda estão ali nos estágios iniciais do desenvolvimento, onde a ignorância fala mais alto que o conhecimento e o egoísmo fala mais alto que o amor. O mal que eles praticam não é a sua essência, sabe? É um estado temporário, é uma fase. E pela mesmíssima lei do progresso, é uma fase que um dia vai ser superada. Eles também estão a caminho da perfeição. Agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado. Se não existem demônios eternos, o que a gente pode dizer dos anjos? Como é que se alcança a perfeição? A lógica é exatamente a mesma. Se ninguém é criado mal, será que alguém seria criado já perfeito, sem fazer nenhum esforço? Isso seria justo com todo o resto da criação? E a resposta, segundo essa lei, é um grande e sonoro não. A ideia de um privilégio de nascença, divino, uma classe de seres que já começa lá no topo sem precisar escalar a montanha, isso vai contra a justiça mais básica de que a recompensa vem através do mérito. Então, quem são eles de verdade? Os anjos, ou espíritos puros, são aqueles que já completaram a jornada. Eles são os formandos, os veteranos da evolução. Eles passaram por tudo que todo mundo passa. Aprenderam, superaram as dificuldades e conquistaram a perfeição por mérito próprio. Eles não são uma exceção à regra. Pelo contrário, eles são a prova de que a regra funciona. Eles representam o nosso destino final. Ok, chegamos numa parte muito importante.
A gente unificou anjos e demônios numa única jornada de evolução. Mas na prática, por que essa visão do universo importa tanto? Qual a diferença que isso faz? Olha, a diferença é gigantesca. De um lado, a gente tem um universo de divisão, de medo, com um Deus que parece meio arbitrário, criando alguns para a felicidade e outros para um sofrimento sem fim. É um sistema que se baseia em separação e condenação. Do outro lado, temos um universo de unidade e de esperança. Um Deus cuja justiça aparece na igualdade de oportunidades para todo mundo. Um lugar onde somos uma única família, todos viajando juntos, nos ajudando a ir em direção a um futuro de luz. Então, para a gente fechar e resumir os pontos principais, existe uma só criação de espíritos. Todos nós começamos iguais e estamos destinados ao mesmo final grandioso. A nossa imperfeição de hoje é só uma fase, não é uma sentença final. A felicidade é algo que se conquista, não que se ganha de presente. E a justiça divina se mostra justamente nisso, na paciência infinita e nas oportunidades contínuas de recomeçar e aprender. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se essa visão estiver correta, se não existe eles e nós, mas só uma grande família em diferentes estágios de aprendizado, a questão muda completamente de figura. Não se trata mais de combater um mal que está lá fora, mas de entender a ignorância e a dor que levam as pessoas a agirem mal. A pergunta, então, se torna outra. Como podemos, então, nos ajudar uns aos outros a acelerar essa jornada que é inevitável em direção à luz?